Axé a todos, troca de bênçãos, né? A todos, axé. Eu sou o pai Alex de Omulu, ou Fiorino de Omulu, prefiro Fiorino de Omulu, como o povo me chama, dirigente do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço, né? Então, nós temos o terreiro aqui no estado do Ceará, na região de Messejana, na cidade de Fortaleza. E aí nós temos o terreiro já há quase 4 anos, graças a Deus, muita coisa para agradecer. E a casa é muito bem frequentada, não tenho nem palavras para dizer para as pessoas o quanto eu sou feliz dentro da minha missão. Existem os contratempos, existe a parte de sacrifício, mas que tudo isso faz parte. E aí eu assumi um compromisso de pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, contar uma história ou trazer palavras sobre a espiritualidade, né? E aí eu venho contando histórias de várias entidades dentro da casa, e o nosso terreiro de Umbanda Sagrada tem como mestres giradores principais da casa Seu Zé da Virada e Dona Maria do Bagaço, que são entidades da minha corrente, o meu mentor, né? São meus mentores. Então, eu conto muita história de outras entidades que a gente vem trabalhando junto, que algumas coisas acontecem, a gente vai e trabalha junto. Mas hoje eu queria contar uma história entre eu e o Seu Zé da Virada que foi muito interessante. É uma história que envolve incorporação, né? Uma mesa mediúnica. E aí eu vou explicar direitinho algumas coisas para que você possa entender o que eu vou dizer, né? Primeiro, eu queria que você entendesse o que é mesa mediúnica, né? Um axé para todos que estão assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir o vídeo. E hoje eu vou contar uma história entre eu e o Seu Zé da Virada e uma terceira pessoa. Então, no terreiro nós temos vários tipos de trabalho. Aqui no terreiro, trabalhos de cura e trabalhos de limpeza espiritual são gratuitos. É um trabalho voltado com a mesa de pretos velhos, né? Dentro da casa nós temos os trabalhos particulares, nós temos as giras abertas, as giras dos filhos de santo, e nós temos uma coisa que nós chamamos de consulta mediúnica. A pessoa vem, dependendo do tipo de mesa, ela, né, oferta a casa ou não, tem a mesa gratuita na caridade, especialmente ligados a trabalhos de limpeza e cura, como eu falei, e tem a mesa mediúnica para você falar com a entidade e se consultar com ela. E aí veio uma família que já frequenta o terreiro há muito tempo, né? Algumas pessoas dessa família. E aí uma das pessoas da família disse assim: olha, nós vamos trazer o meu tio para a mesa mediúnica para ele se consultar com o Seu Zé da Virada. E aí eu disse, tá bom. O que acontece dentro das mesas mediúnicas? Muitas pessoas são enganadas em outros terreiros. Elas vêm de outros terreiros, enganadas dentro de trabalhos de incorporação. Então é muito comum as pessoas me testarem nas minhas cartas, me testarem no meu baralho. Isso acontece, né? Então, tudo bem. Então, às vezes as pessoas chegam e dizem, olha, eu quero me consultar com a entidade, mas eu percebo que elas não querem dizer para mim, eu nem procuro saber, para falar a verdade. Diz assim, eu não quero falar só lá dentro com a entidade. Tá bom, tudo bem, é você e a entidade lá dentro, né? Agora uma coisa, quando você for conversar com uma entidade de verdade, você tem que ter 2 coisas. A primeira é muito respeito pela manifestação da espiritualidade. Eu entendo as pessoas que testam entidades pelo fato de terem sido enganadas, às vezes, em outros locais. Então, isso é muito compreensível. Ou testam meu baralho pelo fato de terem sido enganadas. Mas tem que ter muito respeito na forma que você se dirige a uma espiritualidade e se comporta dentro de uma mesa de consulta com a entidade. Primeiro. E aí tudo bem. Me disseram, olha, nós vamos trazer o nosso tio, ele quer se consultar com o Seu Zé da Virada,
e só vamos adiantar o assunto. Aí eu, não precisa, não, nós vamos adiantar que é sobre vaca e boi. Aí eu, meu Deus do céu, vai falar sobre vaca e boi com seu Zé da Virada. Eu não sei nem para onde é que vai vaca e boi. Vaca, boi, cavalo, jumento. Diga para ele que venha, seu Zé da Virada é boiadeiro, ele vai entender aí o que é que ele quer saber. Então fiz a mesa mediúnica, seu Zé da Virada veio, né? Porque mesa mediúnica, como funciona? A pessoa quer ter uma consulta com uma entidade incorporada no médium, então nós preparamos a mesa um dia antes, convidamos essa entidade a se manifestar. No dia que você chegar no terreiro e disser assim, eu quero falar com a Maria Padilha, em 10 minutos o Pai de Santo trazer a Maria Padilha, meu amigo, desconfie. Porque a entidade não está amarrada no pé do Pai de Santo, nem da Mãe de Santo, para chegar na hora que ele chama, não. Nós não mandamos nas entidades, nós nos sujeitamos a essa entidade. Eu atendo muitas pessoas que chegam no terreiro e acham que porque estão pagando algum tipo de trabalho espiritual, a entidade tem a obrigação de fazer. Não, nós oferendamos às entidades, pedimos favorecimento, alcance a entidade. Mas nós pedimos, nós não mandamos nessa entidade. Então, primeiro você tem que entender que dentro de uma mesa mediúnica, aquela entidade, aquela espiritualidade vai ser convidada a se manifestar. Mas ela se manifesta se ela quiser, ela vem se ela quiser. Se vier outra entidade que responda aos seus questionamentos, axé, muito bom. Se vier a entidade que você convidou, melhor ainda, porque já vem dentro da sua corrente espiritual, provavelmente, já faz parte da sua caminhada e está atendendo ao seu chamado. Mas ter a humildade para entender que você não manda na espiritualidade em momento algum. Não tem Pai de Santo, não tem Mãe de Santo que mande em espiritualidade. Assim é o meu entendimento. Respeito quem pensa diferente, mas nós nos sujeitamos à espiritualidade. Entendendo esse princípio, vamos entender o que é mesa mediúnica. É quando você prepara uma mesa espiritual, você prepara um atendimento, e aí aquela entidade se manifesta, se incorpora, se prepara. O consulente, que é a pessoa que está precisando da consulta, entra para se consultar e ali tem uma conversa. Dentro dessa conversa, esclarecimentos, verdades e direcionamento, direções é dada para aquela pessoa. Então, faça esse tipo de trabalho, que são as mesas mediúnicas. A entidade se manifesta e orienta a pessoa que veio buscar orientação ou algum tipo de trabalho. E aí essa pessoa queria uma mesa com o seu Zé da Virada. Tudo bem. A pessoa entrou, nunca tinha visto a pessoa pessoalmente, também não sabia nada sobre o assunto que a pessoa queria conversar. Assim, sabia que se tratava-se de animais, mas muito vagamente. E aí a pessoa que entrou, pegou e disse assim, olha, seu Zé da Virada. Seu Zé da Virada boiadeiro, mestre também de encruza, como ele se manifesta na nossa casa, quebrando um tabu aí. Primeiro, seu Zé da Virada dentro da Umbanda já é uma quebra de tabu. Segundo, a manifestação dele dentro da linha de mestres de Jurema. Então, temos aí uma segunda quebra. Eu não me importo, eu me importo em obedecer o meu mentor. Então, a forma como ele quiser vir, axé, dentro das coisas que tem coerência com a Umbanda, né? Então tá. E aí o rapaz falou assim, olha, eu faço apostas em cavalos, éguas e tal. E eu tenho uma égua aí que eu vou colocar para correr nesse jogo de aposta de corrida de cavalo, né? E eu queria saber se eu vou vencer ou não essa corrida. E aí o seu Zé da Virada naquela consulta, incorporado, né, na minha pessoa, pegou e na minha coroa, como diz, e disse assim, olha, essa égua que você vai colocar para correr, meu filho, ela está acima do peso e está com problema na pata esquerda traseira. Então ela vai disparar na corrida depois dos outros. Não, ela vai disparar primeiro que todo mundo, mas no final ela vai perder.
por causa que ela está acima do peso e com problema na pata traseira. Fechou a mesa. Quando fechou a mesa, e eu estava muito temeroso, assim, porque às vezes a espiritualidade vai usar conhecimento do médium para trabalhar, o que tem na nossa cabeça. E às vezes essa espiritualidade vai usar o conhecimento só dela. Eu não tenho conhecimento de corrida de cavalo, de vaca, de nada disso. Dentro das minhas profissões, eu fui consultor financeiro, já fui promotor de eventos, já fui vendedor, mas nunca trabalhei com animais, né? Enfim, então fiquei. Aí você fica temeroso, como toda mesa, toda gira, toda pessoa que vai se entregar à espiritualidade dá um nervoso, isso faz parte, sempre vai fazer, você não sabe o que vai acontecer no movimento espiritual e tudo. Sei que no final de tudo eu voltei da mesa, eu conversei com o senhor e ele disse, olha, eu vim fazer umas perguntas sobre uma égua que eu ia colocar para correr. E o seu Zé da Virada me falou algumas coisas sobre essa égua. Eu só não estou acreditando muito, porque eu acho que ela não está acima do peso. Ah, eu disse, está certo. E você foi lá quando? Porque ele mora em Fortaleza e a fazendinha que ele tem com esses animais fica numa cidade fora. E aí ele pegou e disse para mim, não, tem uns meses que eu não vejo ela. Disse, bom, então fica como alerta. Vá lá e veja a situação da égua para botar ela para correr. Se a entidade disse isso, leve em consideração, bote aí uma observaçãozinha e vai lá dar uma verificada. Viajaram para a tal da corrida. E aí ele ainda perguntou. Aí pronto, aí foi. Viajaram para a corrida. Quando chegou lá, aconteceu do jeito que o seu Zé da Virada falou. A égua estava acima do peso, com a pata traseira esquerda com problema, disparou inicialmente bem e no final perdeu a corrida, conforme ele tinha sido avisado na mesa mediúnica com a entidade. Ele retornou, né, no terreiro, pediu outra mesa com seu Zé da Virada e disse, olha, seu Zé da Virada, aconteceu a corrida da égua do jeito que o senhor falou. Agora eu queria saber se eu vendo ela ou se eu ainda cuido dela para botar ela para correr daqui a uns meses, quase um ano. Aí seu Zé da Virada mandou ele botar ela para correr uma última vez e depois colocar ela para procriar, né? Ter outros filhotes. Assim, é essa coisa de venda de cavalo que tem não é pedigree, é linhagem e tal, de éguas e cavalos, né, de valores altos. É assim ele fez, preparou a égua, cuide do peso dela, foi o que ele disse. Ela tem que ter um peso a menos do que o normal dela para que ela poder ter uma boa disparada nas corridas. Eu, Alex, me pergunte nada sobre negócio de bicho de cavalo, de nada disso que eu não entendo. Sei que a primeira vez o seu Zé da Virada consultou, disse como seria a corrida e foi conforme ele diz. Na segunda corrida, a égua venceu, isso tem poucos meses, agora recente. A égua venceu a tal da corrida e agora ela vai ser tirada para procriar, né? Então, isso para mim, como médium de incorporação, fora outras coisas que eu tenho muitas histórias para contar, o seu Zé Pilintra na minha coroa e outras entidades, é algo muito enriquecedor para você ver que existe dentro da incorporação a consciência mais evoluída, uma consciência acima da consciência do próprio médium, a partir do momento de entrega para aquela incorporação, entrega total. E aí essa espiritualidade vai poder se manifestar quase que na sua totalidade para poder orientar as pessoas. Então essa é uma história que eu tenho com o seu Zé da Virada, é o mestre guia da casa, eu tenho inúmeras histórias com ele, desde o meu chamado até aqui, né? E isso dentro de eu quis trazer essa história do seu Zé da Virada, porque foi um tipo de consulta mediúnica com a entidade, onde o consulente, a pessoa que estava se consultando,
trazia um assunto que era da vida, que foi da vida do seu Zé da Virada encarnado, vaqueiro, na cidade do Rio Grande do Norte, onde ele passou em vida, né, a última que nós sabemos, e lá se encantou, tá bom? Um axé a todos, que você possa ter oportunidade de sempre se consultar com entidades verdadeiras, ter uma boa orientação dessas entidades quando você estiver diante delas e que você possa obedecer às orientações que são dadas. Um axé para todos.